Mas será que consegue? Porque eu vejo aqui, principalmente os casos de Alzheimer, né, fazer a gestão, inclusive, de muitos idosos, olha como está sendo desafiador. Me parece que um pouco a gente deixou isso acontecer, sabe? Eu penso que a gente deixou isso acontecer. Estou querendo tirar a culpa de terceiros, não, mas a nossa leniência com esse assunto, a nossa falta de, a nossa preguiça, inclusive, de olhar essas questões de forma mais profunda, me parece que a gente deixou chegar onde chegou, sabe? A gente, não sei se a gente, mas uma boa parte da população, sim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão aqui. Eu vou fazer aqui uma pergunta da Sueli Oliveira. Ajuda bastante quando escreve pergunta antes. Ari, o Jean diz que espíritos do outro universo estão vindo nascer aqui. Seria o caso de alguns casos de autismo ou nada a ver? A irmã aqui, muito provavelmente, se refere aqui ao nosso irmão Jean Vauelan, Rogério, e que quem acompanha aqui a obra da Revelação Cósmica sabe disso. Ele tem, pelas relações que ele tem tido, acesso a determinadas informações que muitas dessas consciências estão migrando aqui para o nosso plano e vão ter que ocupar os corpos que existem aqui, né? Isso realmente acontece. Eu tenho acompanhado, inclusive, alguns casos que isso literalmente aconteceu. Outras consciências que mergulharam para cá e acabaram entrando em corpos humanos biológicos, e nesse caso que eu acompanhei, inclusive, não aguentaram. A pressão foi tão grande que faleceu logo. Né? E vai ter que vir de novo, de novo, de novo, até se equilibrar. Boa parte, gente, das consciências que estão nascendo aqui nos níveis mais drásticos, com relação principalmente ao autismo, nós não devemos desenvolver expectativas de que isso daqui vai estar resolvido sequer aqui nessa vida, pelo menos a ciência que tem, não. Com a ciência que existe, esse assunto não está resolvido. E ao que nós pensamos saber, se não houver alguma outra interferência em um nível maior, essas consciências vão precisar de pelo menos 2 ou 3 encarnações aqui a continuar a história como sempre foi, né? De novo, deve haver situações no quadro, especialmente aqui no nosso planeta, que não vai ser mais como foi. Mas se continuar como foi, nós estamos dizendo que essas pessoas precisarão de 2 ou 3 encarnações aqui para se acomodarem nessa realidade tão adversa que, inclusive, é o nosso planeta com essas características, pelo menos como está hoje. Pressuponho aqui que, com os eventos de transição planetária, isso vai melhorar muito. Mas nós estaremos contando com fatos que ainda não temos certeza. O fato é que, mesmo que eu venha aqui, como muitos outros irmãos vêm, passar fofocas espirituais, como às vezes eu trato essas questões, sobre potencial de futuro, a realidade não é essa. Né? Então, o melhor que nós fazemos é lidar com a realidade como ela é, e não nos encantarmos com esperanças do que vem acontecer. Quando nós passamos essas informações para vocês, é para que vocês considerem isso e, enfim, façam pesquisas, essa coisa toda, mas em momento nenhum é para vender esperança falsa, viu? No caso da irmã aqui que você comentou, eu pessoalmente não tenho qualquer dúvida com relação a isso, dessas afirmações, até porque eu aferi isso daqui no meu próprio trabalho. Mas nenhum de vocês tem obrigação de aceitar isso aqui como fundamento. Né? Então, acreditar nessas coisas não é o melhor verbo. Considerar é um verbo muito bom. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Não sei aqui exatamente. Tem uma pergunta aqui da. Aqui na minha cidade, vou perguntar aqui do trader, eu não tenho certeza se é uma pergunta, mas aqui na minha cidade, um menino autista de 17 anos foi derrubado por insegurança da escola. O menino bateu a cabeça no chão e teve traumatismo. Tudo foi filmado pelo circuito da própria escola. Independente da questão pontual aqui que você está tratando, irmão, e da bizarrice que parece ser esse caso aqui, o que a gente pode avaliar é que, infelizmente, a interação dos irmãos autistas conosco, ditos os tais normais, se é que eu posso achar que a gente é normal, né? Ainda está muito distante de ser equacionada. Né? A ignorância de todo lado,
emocional, passional, intelectual, e que gera aqui esses absurdos, né, como que você comentou. Aí a gente ainda está bastante longe disso, de um equilíbrio maior nesse sentido. E outra, não me parece que os esforços, por mais beneméritos que eles sejam, por mais absolutamente de se aplaudir, que muitos pedagogos tenham feito, vão ter grandes impactos com isso, porque eles estão utilizando ainda apenas e somente a sua verve amorosa para isso daqui. E é claro que isso aqui é a base de qualquer mudança, sem sombra de dúvida, mas nós precisamos de muito mais informação, muito mais ciência e muito mais tecnologia para tratar. E quem tem isso daqui não repassa. E acaba acontecendo. O ser humano lá na ponta tenta equacionar essa questão pelo bom senso, pelo bom mocismo, pelo amor que deposita isso. Mas outros casos, como esse aqui que você citou, não é bem assim que acontece. Você até comenta aqui, o segurança está preso, né? Pois é uma lástima para todo lado, né? Pergunta aqui, na realidade um comentário, deixa eu colocar aqui um pouco na tela, do nosso irmão Democracia, Justiça e Espiritualidade. Ele comenta aqui, o pior é o autismo moral, que aflige uma grande parte do povo brasileiro, onde se banaliza o mal e se invertem os valores morais e éticos. O resultado está no governo trevoso que foi eleito por eles. Bom, independente aqui da sua opinião política dessa questão, e da minha concordância ou não com isso, o que eu penso é que a nossa ignorância, inclusive do que é maldade, e maldade é uma daquelas coisas que qualquer um não pense que precisa ser ensinado, né? Afinal, a maldade é tão farta na sociedade que já somos razoavelmente educados com relação a isso. Me parece que não. Me parece que até o nosso próprio entendimento, pelo menos o que sejam as raízes desse dito mal, estão bem acima dessa maneira rasa que a gente encontra essa situação. Por que eu estou comentando isso? Porque é justamente essa avaliação limitada do que sejam as origens e causas das coisas que nos jogam em avaliações, juízos muito rápidos e pragmáticos da onde esteja a maldade, o mal e o bem. Há tudo que a gente pode avaliar, maldade e bondade, pelo menos a que a gente utiliza aqui no nosso planeta, é bem característica daqui. Tá? E na medida em que a gente compreende um pouquinho mais isso, a gente não perde muito tempo gastando energia com coisas que a gente não consegue controlar, que são a si mesmo, embora a nossa alma se sinta mais aliviada quando a gente faz esse denuncismo. Né? É até compreensível, mas eu sempre estimulo as pessoas que gastam menos energia com isso. Né? Até porque, por uma questão até de polaridade, a gente compreende isso bastante, porque trabalha com magia todo dia, quanto mais você joga gasolina no fogo, geralmente mais esquenta, né? Mas é assim mesmo. Esses aqui que são comentários positivos aqui com o nosso trabalho, gente, eu não vou nem citar, porque senão fica colocando elogio em tela aqui, eu não acho que seja muito bacana não, mas agradeço profundamente, viu? A todo aqui o que vocês fazem, mas se eu puder, eu pulo. A nossa irmã Rose comenta aqui com a gente, Ari, essa situação parece ser parte de uma agenda para um público específico. Se sim, qual é o objetivo deles? A irmã não é tão específico não, viu? Rose, obrigado demais aqui pelo seu apoio aqui. Mas não é tão específico não. Essa agenda, ela foi estabelecida a partir de um determinado momento. A maioria das pessoas que estão envolvidas com essas questões, gente, ou com o estudo aqui das origens e causas dessas coisas, acreditam piamente que esse processo é para a depopulação do mundo. Como muitos conspiracionistas aqui acabam estudando, e sim, tem uma certa assertividade isso, eles imaginam que isso daqui é um projeto para matar as pessoas, coisa toda. Para alguns até é, mas para a grande maioria das facções que hoje estão controlando e que foram as que abriram esses processos lá atrás, e aqui eu acho que talvez venha uma coisa bem importante aqui para todos vocês. Teria que ter uma maneira de anular esse projeto dessas consciências novas que estavam vindo para cá. Porque, em última instância, a esperança aqui desse planeta, ela reside justamente nessas consciências. Elas não vieram para cá
simplesmente para ter uma viagenzinha de jornada de experiência. Não. É porque se você não coloca outro gradiente de polaridade dentro do nosso planeta, os daqui não vão conseguir evoluir, como se usa muito essa palavra por aí, não gosto muito dela não, mas vocês entenderam, na necessidade do tamanho da demanda que nós temos aqui, ou pelo menos no tempo que isso tem que ocorrer. Então, é uma questão altruísta em parte, que vem aqui, não é brinquedo se jogar aqui dentro desse planeta, como, aliás, todos fizemos, mas a qualidade da polaridade delas vai melhorar isso aqui na linha do tempo. Evidentemente, isso daqui não vai de encontro à agenda de muitas dessas consciências negativas. Então se criou um modelo muito perverso, para colapsar a proposta da jornada da experiência dessas consciências. Até isso está envolvido, tá, gente? Até isso está envolvido. E claro, tem depopulação, tem essa coisa toda, mas o que se queria era inviabilizar isso ao máximo que se pudesse. Isso já era mais ou menos previsto. É por isso que eu estou comentando aqui que é no máximo 2, 3 encarnações, usando a métrica de vida que nós temos aqui hoje, mas logo depois, esses momentos iniciais que essas consciências estão vivendo, com esses desafios de todo o tamanho que tem aqui, vão se transformar em situações bem diferentes lá na frente, bem diferentes. O potencial delas é imenso, é imenso. Até porque elas não carregam o trauma todo que nós, consciências antigas, temos. Nós vivemos aqui, estamos mais ou menos acostumados com esses problemas, ok, geramos uma sagacidade, esse tipo de coisa, mas quem pode dar um colorido aqui, a qualidade da experiência da jornada de vida, são justamente esses aí, viu? Obrigado demais, Rose, aqui pela sua pergunta.